Não poderia, sem que nós achássemos que fosse, não poderia ser uma forma criminosa de agir. Então vejam bem, um conhecimento inadequado pode tranquilamente desencadear uma ação inadequada. E é possível que estes seres que dirigem estes aparelhos estranhos saibam destas coisas. E então, como eles não querem interferir em massa, não querem nos subjugar, não querem nos modificar à força, estão tentando de alguma maneira, indiretamente, alterar o nosso padrão de conhecer, para que nós alteremos de certa maneira o nosso mundo, para que também alteremos a nossa conduta. Olha, eu vou citar um exemplo de padrão de conhecer e de conduta. Você sabe, se lembra muito bem, existia o mundo da Idade Média, 1500, 1550 ou 1500, 1400. O mundo da Idade Média era aquele mundo do europeu, do cidadão branco, aquela mentalidade católica bíblica, aquela mentalidade preconceituosa, fanática, que tinha suas ideias sobre o mundo, tinha suas ideias sobre a conduta humana, sobre o entendimento. Bom, esta civilização fez o que fez, ampliou os seus horizontes, criou uns navios especiais e aparentemente descobriu um mundo à parte da Europa, um mundo à parte da civilização cristã, que era a Europa aqui dos maias, dos astecas, dos incas. E que foi que houve? O civilizadíssimo homem cristão ocidental chegou na América e que fez uma catástrofe provocada por quê? Por causa de uma maneira porca de conhecer e de pensar, e consequentemente uma maneira velhaca de agir. Porque nós agimos em conformidade ao que pensamos e conhecemos. E não pensem não que aqueles conquistadores brancos, os Pizarros, os Cortés, não digo o Colombo que não teve nada a ver com o peixe, não diga não que os Pizarros e os Cortés e os aventureiros que estavam junto eram um homem criminoso. Não, eram um homem justíssimo, cristianíssimos, boníssimos, perfeitíssimo, e mataram dentro da melhor das justiças. Este horror, gente, aconteceu. Aconteceu. Em pouco tempo, estes homens civilizadíssimos acabaram com impérios, acabaram com humanidades. E o que o homem atualmente está tentando fazer? Está querendo, de certa maneira, ampliar seus horizontes. Está querendo, de certa maneira, conquistar o espaço. Chegar a outros planetas, a outras maneiras de viver. E se algo não for feito, este fenômeno de Pizarro e Cortés poderá se repetir. Por isso, quem sabe, digo eu, não tenho certeza do que digo, por isso, quem sabe, estes, vamos dizer, irmãozinho lá do outro lado, estão de alguma forma tentando impedir que esta brincadeira se repita. Porque nós, nesses últimos 500 anos, de Pizarro Cortés até os dias de hoje, não modificamos em nada. Moralmente não evoluímos coisa nenhuma. Cientificamente, vá lá que seja. Nos tornamos mais eficazes em apertar botões. Em matar, nunca matamos com tanta elegância. Mas puxa, vamos levar adiante essa brincadeira? Até onde? Até que... Não dá. Então é possível, vejam bem, é possível. Não foi nada, é um minutinho só. Me desculpe, eu estou sentindo que eu estou sendo um pouco áspero demais, mas é que a temática ufológica é importantíssima. Vocês haverão de compreender que um ufólogo
É muito mais que filósofo, é muito mais do que um cientista. Eu digo, o bom ufólogo que não seja aventureiro. Porque ele, pela primeira vez, se deparou com um fenômeno objetivo que não pretende deixar-se dominar. E não vai deixar-se dominar. Aliás, já tentou haver já houve uma tentativa de contato. Parece que, inclusive, houve uma certa boa vontade da parte dos ETs de fazerem contatos com autoridades. Parece que, inclusive, objetos aéreos não identificados andaram caindo por aí com tripulante e tudo mais, vivo ou morto. Parece que tudo isso foi escondido e foi... Se houve algum ufonauta preso, foi aprisionado e quem sabe até tenha morrido. Mas essas coisas todas, essas tentativas de aproximação, foram de muita boa vontade da parte dele. Isso aconteceu até lá por volta de 1950, 52. Depois disso, nunca mais se repetiu essas coisas assim. Ou seja, essas tentativas de aproximação numa boa não se deu mais porque da parte humana, principalmente da parte governamental, houve as más intenções habituais. Houve e continua havendo. Porque você diria assim, mas por que eles não interferem no nosso meio? Por que eles não interferem em bloco? Por que não buscam ajudar o homem? Por que não modificam o homem? Mas vejam bem, mas esse é o nosso modelo de agir. Essa é a nossa mania de agir. Ajudar a MUC, ajudar a força. Mas desde quando ajudar a força significa ajudar? Isso é a mesma coisa que violentar. E eles provavelmente estão tentando evitar este auxílio forçado. Mas o que se sabe aí é que, de certa maneira, os governos em geral não querem que este fenômeno aumente de importância ou aumente de valor informativo. Porque estes governos, sabem que no momento que estes discos voadores ou estes UFOs passarem a ter o significado verdadeiro que lhe cabe, e todo mundo tomar conhecimento disso, muitas coisas neste mundo vão se modificar. Mas não há interesse. Grosso modo falando, não há interesse que as coisas se modifiquem. Há muitos interesses sujos em jogo. É preciso defender as velhas religiões. É preciso defender as velhas escolas. É preciso defender as velhas manias de governar e oprimir. É preciso defender as velhas manias de ensinar e condicionar. É preciso defender os lucros, os altos lucros, provindo da exploração de fontes de energias poluidoras. Tem muitos interesses em jogos. Então, todos esses interesses não querem, de certo modo, que a ufologia adquira ou conquiste aquela faceta que deveria ter conquistado já. Então, qual é a outra alternativa que resta a estes ufonautas? Se não influenciar indiretamente. Ou seja, provocar fenômenos e mais fenômenos a partir dos quais a pessoa observadora deixa de ser aquela velha pessoa condicionada e mal pensante que sempre foi.